Tudo bem? É um prazer conhecê-lo, viu? Estou à disposição, mais que um professor, você ganha um amigo. Como que você está? Saúde mental e física, tá bem? Vai sim, tudo se resolve, viu? Eu sempre falo, não existe causa-ganha. Não existe causa-ganha porque o judiciário no Brasil é muito ruim. Tem corrupção, tem pouco caso, má vontade. Juiz às vezes está no fórum julgando, ele está dando curso na internet, que agora virou moda, né? É muito triste isso, mas é a realidade. E a gente tem que enfrentar isso de frente. Como que a gente enfrenta isso? Fazendo as peças melhores, falo para os alunos, né? Faça uma peça brindando o seu cliente, porque você não ganha em primeiro grau porque o juiz ou a juiz é ruim, você ganha em segundo grau, você ganha em terceiro grau. Então, se o lado de lá está ruim, nós vamos criar estratégias para conseguir saber lidar com esse sistema ruim no Brasil do Poder Judiciário, né? Hoje, não é só saber, é a prática. Você tem que saber ter jogo de cintura e usar o processo como estratégia. Às vezes você entra com uma ação para barrar uma coisa e outra ação para ganhar aquilo que você quer. O processo se tornou muito estratégico no Brasil hoje, né? Que legal. Eu sei. E tem coisa que não dá. Não dá para falar não. Não dá, né, doutor? Não tem como, né? É. Imagine. Imagine. Doutor, doutor, fique em paz. O doutor não está aqui para ser analisado. Pelo contrário, o doutor está aqui para ganhar um apoio, uma força moral, psicológica, técnica. É isso. Eu estou aqui para proteger você, doutor. Não só o seu cliente, mas você, como pessoa, como ser humano, como profissional. Tá? Então fique em paz. Aqui não, não fica à vontade. Fica à vontade, doutor. Fica à vontade. Tá bom, tá bom. Fica à vontade. Fica bem à vontade, como se a gente estivesse comendo bolo de fubá e tomando café e conversando aqui, tá bom? Ah,
Sumiu. Voltou. É. E falou que não ia pagar nada e também não ia sair. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, alguma coisa assim, né? Desculpa cortar o doutor, perdão. Mas na matrícula do imóvel consta o nome dos dois. Os dois são proprietários, né, doutor?
E o doutor mandou bem, parabéns, o doutor mandou bem, porque de fato escolheu a ação certa, né? O único detalhe que eu sugeria, se o doutor tivesse me procurado antes, os juízes hoje, entre eles, né, tem um combinado. O arbitramento de aluguel, quando eu jogo dentro da extinção de condomínio, uma reintegração de posse, a chance da gente conseguir o arbitramento de aluguel é muito reduzida. Por quê? Porque é uma tutela antecipada. E na tutela antecipada, o judiciário ele faz o quê? Ele costuma dar a oportunidade de outro se defender antes. Então ele costuma negar a tutela antecipada de arbitramento de aluguel. Por isso a grande dica de ouro, quando vai pensar em arbitramento de aluguel, o melhor é fazer o quê? Ela separada. Então, nas próximas situações, o que o doutor pode fazer nas próximas situações? Segura o arbitramento de aluguel dentro da extinção de condomínio e propõe o arbitramento de aluguel por fora, numa ação autônoma, porque cara crachá. O juiz olha a ação de arbitramento de aluguel, é o próprio pedido, é o próprio objeto. Então dificilmente ele vai negar. Quando eu jogo o arbitramento de aluguel dentro da extinção de condomínio, uma ação reivindicatória, a chance de eu conseguir sucesso é muito menor. Quando eu faço uma ação de arbitramento de aluguel pura, a chance é muito maior, porque é o próprio objeto, não tem como o juiz negar. A ação de arbitramento de aluguel, o juiz vai olhar a matrícula, vai ver realmente que esse coproprietário tem a posse exclusiva, pronto, tem que pagar aluguel proporcional. Então é diferente, né, doutor? É diferente. Show. Arrasou, arrasou. Entendi.
Claro, conta comigo sim. Doutor, primeiro lugar, viu? A advocacia é meio, não é fim. Eu sei, eu também sou assim, né? Quando eu acabo perdendo uma ação, se eu faço algo que realmente acho que não ficou bem feito, eu fico sem dormir. Mas esse é um erro nosso. É um erro nosso que eu venho trabalhando já há mais de 10 anos na minha cabeça. Por quê? Porque isso só faz mal para nós. O cliente ele tem um problema dele, que é o principal problema do mundo na cabeça dele. Nós temos o quê? 200 mil problemas de vários clientes, né? Então a gente vai assumindo um ou outro, quando vê, vira uma bomba relógio, por uma depressão, por uma crise de ansiedade, né? Então a gente precisa tomar cuidado, controlar isso, doutor. A advocacia é meio e não fim. A gente faz o melhor pelo cliente, mas não dá para te garantir os resultados. Não dá mesmo. O judiciário é corrupto, o judiciário é ruim. O que a gente pode fazer peças blindadas para recorrer e tentar ganhar segundo grau, terceiro grau. Mas o que eu queria falar para o doutor, até anotei aqui. O doutor está certo. Tem ações que a gente precisa tomar muito cuidado no que fala. Quer ver um exemplo? Se o doutor estivesse fazendo uso capião, seria um problema falar, né, dentro de uma ação do uso capião, se tivesse uma reintegração de posse, uma reivindicatória, falar que foi autorizado a entrar. Porque aí justamente a tese contra o uso capião seria mera tolerância. Não, mera tolerância, lá ele confessou, eu que autorizei ele ou ela entrar. Mas nesse tipo de ação que o doutor está fazendo, que entra no grupo conexo às ações petitórias, não se discute posse ou autorização. Não importa se foi autorizado a entrar ou não. O que importa é que eu tenho meus... Entendeu? Graças a Deus. Tira isso... Exatamente isso, doutor. Tem ações, as possessórias, uso capião, que esse detalhe seria fatal, realmente seria fatal. Você falou que autorizou entrar, então mera tolerância, comodato, verbal. Agora, no tipo de ação que o doutor está usando, isso não vai entrar em mérito nunca, porque uma ação petitória, ela não é considerada petitória, mas ela tem o rabinho aqui. Ela é conexa às petitórias. Cabe nessas ações a súmula 487 do Supremo. Súmula 487 do Supremo. O que diz essa súmula? Numa discussão de posse, prevalece a propriedade. Então é a propriedade que prevalece. Se ele é coproprietário, ele está pedindo a extinção de condomínio com base na copropriedade. Não interessa se ela entrou ou não, com autorização ou não. E a mesma coisa é arbitramento de aluguel. E te falo mais, doutor. O doutor trabalhou tão bem, com tanta qualidade, que o doutor conseguiu uma proeza. Porque hoje, de cada 100 ações que nós pedimos arbitramento de aluguel dentro de uma extinção de condomínio ou dentro de uma ação reivindicatória, o que os juízes fazem? Eles não dão. Eles não dão porque eles falam que tem que ser feito numa ação autônoma, ou ainda eles não dão falando que tem que dar o contraditório. Então o doutor atuou tão bem, com tanta qualidade, que o doutor conseguiu a tutela antecipada no arbitramento de aluguel. E essa questão, se entrou com autorização, não vai mudar nada, doutor, com muita propriedade, com muito carinho. Eu estou falando isso para o doutor. Hoje eu participei, doutor, de um congresso com 18 desembargadores, 3 procuradores e 62 oficiais de cartório. Nós discutimos isso, por incrível que pareça, nós discutimos isso nesse congresso. A força das ações petitórias e conexas. Nesse congresso, que vai sair logo mais na revista eletrônica Grandes Nomes do Direito, acho que é a edição do mês que vem, ficou declarado que, nesse congresso, que as petitórias, eu não vou olhar para a posse, se autorizou ou não autorizou entrar, eu vou olhar para a matrícula. Eu olho na matrícula. Opa, você tem a posse exclusiva? Então você vai pagar proporcional para quem tem a propriedade, não tem a posse exclusiva. Entendeu, Antônio? Não importa, não importa, isso não importa nas petitórias, reivindicatória, emissão da posse, ação de resgate e nas conexas, que são ação de arbitramento de aluguel e extinção de condomínio. Então, isso não importa. Imagina, Antônio, tem que...
Entendi. Doutor, pode ficar em paz. Eu garanto para o doutor, com base hoje o livro de direito imobiliário mais vendido no país, e eu falo isso com amor e carinho, não pelo dinheiro, porque autor de livro não ganha dinheiro, a não ser o Paulo Coelho, né? Que é autoajuda. Né? O Paulo Coelho ganha dinheiro, tanto é que mora na Suíça. Mas o segmento dele é autoajuda. O do professor que eu vos falo humildemente é direito. E direito não dá dinheiro, ele escreve por amor, né? Mas o livro mais vendido no Brasil há quase 3 anos é esse aqui. É engraçado, porque quando eu criei esse livro, eu demorei anos para fazer, mas eu falei, vou fazer um material de qualidade. Porque nós sempre tivemos no Brasil livros ruins e que foram muito gloriados, né? Olha, livro maravilhoso. E não é. Se você pegar um dos livros mais caros de direito imobiliário que tem no Brasil, que já foi um dos mais vendidos, mas hoje é o meu mais vendido, você vai ver, doutor, que só tem jurisprudência desatualizada, é caro, é cheio de copia e cola de modelos que tenho certeza que o escritor não vai usar, porque são modelos horríveis. Jurisprudência Tribunal de Alçada, quanto tempo acabou o Tribunal de Alçada? Então, esse livro eu tenho certeza que se tornou mais vendido no Brasil, porque a gente traz conteúdo prático, dia a dia, a verdade mesmo, né? O que acontece de bom, acontece de ruim. E por isso que eu estou falando isso, porque com muita propriedade, doutor, fique em paz. O que o doutor mencionou na peça não vai atrasar o doutor de forma nenhuma, viu? De forma nenhuma, não tem como. Fica. Não, pode ficar em paz, porque é uma ação conexa às petitórias, então o juiz, o Poder Judiciário jamais vai levar em consideração nesse tipo de ação a posse, se foi autorizada, se não foi, se é de boa fé ou má fé. O que interessa é o quê? O que está na matrícula. Está na matrícula o nome do autor? Então faz jus ao recebimento de aluguel. Está na matrícula o nome do autor? Então faz jus à extinção de condomínio, porque os outros não querem vender, ele quer. Então é uma ação cara a crachá. E é uma ação interessante porque dificilmente a gente vai perder, doutor, apesar de não existir causa-ganha, porque tem juiz muito ruim, né? O judiciário é muito ruim no Brasil, mas é uma ação que eu não gosto de falar, mas é a típica ação causa-ganha, eu deveria, né? Porque não tem muito o que discutir.
não dá para evitar a extinção de condomínio. Na verdade, até dá. A única forma de evitar a extinção de condomínio é fazer a compra, né? Exercer o direito de preferência e fazer a arrematação. Se não tiver condições de fazer isso, o direito de preferência para fazer a arrematação ou a adjudicação, que é antes do leilão, o imóvel vai a leilão do mesmo jeito. Então o doutor pode ficar em paz, que nada atrapalhou o processo, o doutor tem tudo para ganhar a ação com muita qualidade. E já conseguiu uma proeza, que inclusive é, né, a proeza de liminar. Então o doutor já está acima da média, viu? Se é competência e sorte. Então, parabéns. É gigantesca, doutor. O doutor só perderia essa ação se fosse um absurdo. Não, nem isso, viu, doutor? Nem comprovando acumulado. Seria um absurdo do juiz fazer uma confusão. Ela não tem uma tese de defesa sólida, ela não tem, né? Ela não tem. Na verdade, a única tese de defesa sólida seria o direito real de habitação, mas teria que ser muito bem trabalhado, e não é o caso, não é o caso, não. Não tem, não é o caso. Ela é herdeira, então, é, o, ou seja, o doutor está com a faca e o queijo na mão, viu, doutor? Tem que falar a verdade, está com a faca e o queijo na mão. É que o judiciário, né, ele cria mapas mentais para os juízes julgarem com mais facilidade. Tanto é que no curso da magistratura, isso não é evidente para a sociedade, isso não é evidente, na prática não é exposto, mas o judiciário faz isso. Juizado especial civil. Quem ganha no juizado especial civil uma sentença de danos morais acima de 2 mil, 3 mil, 5 mil? Ninguém. Por quê? Mas por quê? O judiciário criou uma tabela, né? Isso no juizado especial civil existe essa tabela fática. E no caso de posse e propriedade é a mesma coisa. O judiciário separa as possessórias e aí quando vai analisar ações possessórias ou conexas, entre elas o uso capião, é analisado se a posse é de boa fé, se é de má fé, se foi autorizada ou não. Quando eu pulo para o grupo da propriedade, e propriedade é nome no cartório de imóveis, isso não vai ser analisado, se a posse é de boa fé, se é de má fé, se foi autorizado ou não. Por quê? Porque a propriedade, discussão de propriedade, ela para onde? Na matrícula. Quem que é o proprietário? Ele tem razão. Ela é fria, né? Então, por isso o doutor não vai ter problema, porque a discussão numa ação reivindicatória, emissão na posse, ação de resgate, extinção de condomínio, arbitramento de aluguel, é de propriedade, não de posse, entendeu, doutor? Não cabe, não cabe. É claro que um advogado do outro lado, ele pode até alegar por desespero, mas não vai resolver nada, né? Não vai resolver nada. É.
É que na verdade, o mundo está muito populoso, né, doutor? Dizem alguns especialistas que vai ter uma redução absurda, né? Daqui 50 anos, nós vamos ter uma redução absurda na população, porque tem muitos casais, né, que gostam do mesmo sexo, né? Muitos casais que não querem ter filhos. Então, já está acontecendo, e daqui 50, 100 anos nós vamos ter uma redução na população natural. Mas hoje é a superpopulação. Então, o YouTube, qualquer assunto que você procure, tem, né? Gente falando besteira, falando groselha, falando besteira, tentando vender. O Instagram, o Google nem se fala, que é patrocínio pago. Então, quando a gente vai procurar informação hoje, a gente fica doente porque é muita informação e muita informação errada, né? Jurisprudência, sempre vai ter a jurisprudência ruim, porque tem muito juiz que quer decidir fora da caixinha, que não lê direito. Se os juízes fossem bons de primeiro grau, não tinha recurso. A verdade é essa, né? Então, tem muita jurisprudência ruim, mas o doutor pode ficar em paz. A única lei que traz igualdade à posse e propriedade é a lei do inquilinato. Porque se o doutor pegar a lei 8.245 de 91, a lei do inquilinato, está lá. Quem pode ser o locador? O proprietário ou o possuidor. Então, a lei do inquilinato é uma das únicas, ou se não a única lei que iguala, né, proprietário a possuidor. Os dois podem ser locador. Agora, no Código Civil e na jurisprudência, está muito claro, né, que posse é posse, propriedade é propriedade. O doutor está fazendo uma ação de propriedade. Acabou, não tem discussão, não tem conversa, entendeu? Vai ter que pagar. Vai ter que pagar o aluguel e vai ter que sair na hora que alguém arrematar o imóvel no leilão. Fica. Hoje não é difícil só as decisões ruins, né, que a gente vê, decisões copia e cola, confusas, mas hoje está muito forte a pressão do cliente, né? Como o cliente ele tem acesso à internet, ao Google, ao YouTube, ao Instagram, e muita gente falando, o cliente ele vira um especialista, né, em 2 dias, né? E aí ele achando que é especialista em 2 dias, muitas vezes ele acaba judiando, né, mentalmente do advogado, o advogado que está trabalhando para ele. Eu sei, não é fácil não. E tem alguns que ainda estudam na internet, e aqueles que vão em 10 advogados, né, vai passando porta por porta, pega o advogado que não cobra consulta, ele vai lá em todos, né, não está pagando consulta, é fogo. Então não é fácil não, a pressão psicológica é muito grande. Mas o doutor fez o que tinha que fazer, fez da forma bem feita. Ação de extinção de condomínio é uma ação que não tem como perder. Arbitramento de aluguel também não. A ação de arbitramento de aluguel, é claro que os advogados, a gente pede sempre retroativo, mas isso não existe. É da sentença para frente. A partir do momento que a juíza decretou, o juiz, é dali para frente. Então o doutor pode peticionar informando que não foi pago o aluguel até o momento, que está sendo descumprida a ordem do Poder Judiciário, e requer o despejo
O doutor pode tentar fazer isso, é um pedido justo. Pode, pode, pode. Na verdade, alguns chamam de despejo, outros chamam de missão na posse. Tanto faz a mesma coisa, tá? Pode pedir a saída forçada dela. O mais técnico é a emissão da posse. O mais técnico seria a emissão da posse. Requer a emissão da posse, uma vez que ela não está pagando aluguel. Agora, os aluguéis atrasados, retroativos, o doutor vai conseguir cobrar numa ação de perdas e danos contra ela. Retroativo, perdas e danos. Cumprimento de sentença. Normal. Agora, da ação para trás, perdas e danos. Eu sei. Eu oriento o doutor a fazer duas coisas. Faz a petição sim, informa que está desrespeitando a ordem do Poder Judiciário, está brincando com a justiça, pois não pagou um aluguel até agora, demonstra que não se preocupa com a ação, né? E pede a emissão da posse. Eu faria isso porque influencia a cabeça do juiz na hora da decisão, né? Da decisão final. Então, eu faria. Depois eu pegaria esse protocolo dessa peça e mandaria para o cliente. E aí eu ligaria para ele e falaria, olha, eu fiz o que tinha que ser feito, que é o pedido de emissão, agora nós temos que aguardar o juiz. Eu sei que você está me ligando muito, você está ansioso, mas você tem que controlar essa ansiedade. Senão eu não vou conseguir acompanhar você até o final. Porque a partir do momento que você começar a fazer mal para mim, para o meu escritório, eu prefiro sair da ação. Desgasta. Eu sei. E fala, viu, doutor? Fala. Eu acho que a gente tem que falar para o cliente, tem que falar. Por mais que. Fala com educação, mas fala. Porque, doutor, do mesmo jeito que o cliente nos escolhe, nós podemos escolher o cliente. E tem mais, nós podemos escolher a hora de sair. E quando a gente sai de um processo, não tem que ter medo do cliente. Porque se o cliente não pagar, nós vamos executar. Se o cliente for na OB, vai ser improcedente, porque o doutor fez tudo direitinho. Se o cliente faz uma reclamação na OB, o doutor apresenta a defesa prévia e é improcedente, o doutor tem o direito de processar o cliente. Por quê? Porque mexeu com sua imagem. Graças a Deus, pouco aconteceu no escritório. Eu evito de atender gente doida. Quando eu percebo que é doido, desequilibrado, eu tento cair fora, não quero dor de cabeça. Mas às vezes passa, né, doutor? Quem vê cara não vê coração. E a única pessoa que eu tive problema, mesmo fazendo parte do Tribunal de Ética, ela criou um problema onde não tinha, ela pediu para cancelar o processo, eu cancelei, tinha protocolo, eu sou chato, tudo anotadinho, mas ela foi na audiência. Só que quando ela foi na audiência, o cartorário falou, olha, você pediu a desistência. Ela fez uma representação, foi improcedente, eu processei ela, teve que pagar 5 mil reais de dano moral. O processo que eu fiz contra ela não foi por maldade, mas para ela aprender a respeitar as pessoas. Porque se ela faz isso com a advogada dela, imagine com o porteiro, com o assessor do lar. Porque as pessoas, se elas criam um problema conosco, imagine com as pessoas mais humildes, né? Então, uma pessoa dessa precisa aprender pelas porradas da vida, né? Então, doutor, não tenha medo, não. Não dê atenção a tudo que tire sua paz, viu? Não faça isso com o doutor, que o doutor não merece.
É, né, mas doutor, faça isso, doutor, por favor. Chega no cliente e fala, olha, você está ligando muito, eu sei que você está ansioso, mas eu fiz o que tinha que fazer. Eu fiz, inclusive, uma petição agora. Então, eu vou pedir a gentileza para o senhor se controlar, para a gente não ter um desgaste. Porque se continuar desse jeito, eu vou renunciar. Está me fazendo mal. Fala, doutor. Porque aí o cliente, ou ele vai parar, vai pôr a cabeça no lugar dele, ver que ele está passando os limites, e se continuar, obrigado, viu, cara? Renuncia, tá? Faz isso. Sua saúde em primeiro lugar. Depois que o doutor ficar doente, vai ser trocado de advogado. Você sabe que a gente é um número, né? E tá cheio de carniceiro aí para assumir rapidamente aí, prometendo que causa ganho. Você sabe disso, né?